Seja bem-vindo a mais um vídeo de estratégia semanal do Banco Inter. Na semana passada tivemos o mercado a ser inundado por referências tanto macro como microeconómicas e o que vimos foi que se publicaram os PIBs nos Estados Unidos e na Europa e podemos comprovar que de facto as duas economias evoluem a velocidades bastante diferentes. Nos Estados Unidos o crescimento é bastante sólido, tivemos um PIB de mais 2,8%, suportado pelo consumo e também por um mercado de trabalho que se mantém forte, enquanto que na Europa o crescimento é um pouco mais tímido, 0,9%, mas que começa agora a ganhar tração e vimos ainda uma inflação que acabou por subir para os 2% no registro de outubro, mas isso era algo com que já contávamos. E no plano microeconómico tivemos bastantes empresas a publicarem, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas o principal destaque foram algumas das grandes tecnológicas americanas, entre elas, por exemplo, a Alphabet, a Microsoft e a Meta, em que publicaram bons resultados, mas que no caso das duas últimas, da Microsoft e da Meta, o que contaram acerca das perspectivas que têm para o futuro em relação à inteligência artificial acabou por não agradar muito o mercado e acabaram por cair na sessão em que publicaram resultados. E é depois desta semana, que esteve repleta de referências relevantes, que entramos nesta próxima semana em que a principal referência é uma referência não convencional, as eleições americanas de 5 de novembro, em que a incerteza vem por duas fontes. A primeira, a incerteza em relação a quem as ganhará, porque é uma disputa que está bastante igualada. Kamala Harris e Trump, nas intenções de voto, estão praticamente igualados, embora Trump tenha ganho alguns pontos a Kamala Harris nos últimos tempos. E a segunda incerteza é que não será no dia 5 de novembro que saberemos quem será o vencedor, porque a contagem dos votos nos Estados Unidos demora a ser feita e, portanto, este hiato que haverá entre o dia 5 de novembro e a data em que saberemos de facto o vencedor irá trazer alguma volatilidade ao mercado, numa semana em que esta volatilidade não é o ideal, porque teremos depois uma semana com 6 reuniões de bancos centrais, em que, no fundo, a mais importante é na quinta-feira a Reserva Federal, que se reúne e irá cortar novamente as taxas de juros menos 25 pontos básicos, 2 dias depois do dia das eleições americanas, e onde veremos, apesar do corte de taxas de juros que se espera, veremos um discurso um pouco mais duro de Powell, porque, como vimos na semana passada, por exemplo, com o PIB, os dados macroeconómicos americanos têm vindo a surpreender positivamente e a mostrar uma economia ainda bastante resistente. E é neste cenário que esperamos que a semana não seja propriamente positiva, à mercê de umas eleições americanas de terça-feira, dia 5 de novembro, que trarão depois volatilidade ao longo de toda a semana. Mas se olharmos a mais médio prazo, o fundo do mercado continua a ser positivo e continua a apoiar a nossa estratégia para o risco, isto porque, como vimos na semana passada, os crescimentos são sólidos nos Estados Unidos, na Europa um pouco mais tímidos, mas com tendência a melhorar, as inflações já se esperava que subissem na Europa no quarto trimestre, mas não fugirão do controlo e, portanto, permitirão aos bancos centrais que continuem os seus cortes de taxas de juros, embora de forma mais lenta e com menos profundidade, ou seja, que implementem menos cortes no total, mas era algo que já esperávamos desde o final de 2023, e os resultados empresariais, como referência nos Estados Unidos, por exemplo, temos um crescimento dos earnings per share à volta dos 6,5%, quando se esperavam mais 5,1% para esta temporada de resultados, o que mostra mais uma vez que os resultados empresariais são bons, melhoram e melhoram progressivamente, e que se juntam então ao bom crescimento, à inflação e ao ciclo de cortes de taxas de juros por parte dos bancos centrais para trazer um bom ambiente para o mercado, que é ameaçado, no fundo, por duas fontes de incerteza: as eleições americanas, que acontecem, como disse, no dia 5 de novembro, e em que, apesar da incerteza em relação ao vencedor, no médio e longo prazo não terão grande impacto, porque as instituições nos Estados Unidos são sólidas e porque haverá um reparto de poderes entre Senado e Câmara dos Representantes que provavelmente não deixarão nenhum dos dois candidatos, no caso de vitória, governar com grande margem. E depois temos ainda a parte geopolítica, em que o mercado já praticamente aprendeu a conviver com a guerra na Ucrânia, que se tornou uma guerra de desgaste e de muito longo prazo, e a guerra no Médio Oriente,
que se temia uma represália mais agressiva por parte de Israel, atacou apenas pontos estratégicos militares no Irão, que acaba por ser uma resposta que foi a menos má das opções. E, portanto, se nos afastarmos um pouco e olharmos para o médio prazo, passaremos esta semana não tão positiva para o mercado, mas vemos que as bolsas e as obrigações continuam sustentadas por um mercado que tem um fundo bastante sólido. Obrigado.